Então, vamos lá, espera aí. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Tarde de quinta-feira, dia 19 de novembro, meio à pandemia, um pouco de chuva. E eu sou Oswaldo Lucon, coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, e essa é uma reunião que nós faremos sobre, digamos, participação equitativa, digamos, uma participação sobre equidade e sobre todos esses assuntos. Estamos aqui às vésperas do feriado da Consciência Negra, né? Ele acabou sendo uma coincidência. Esse evento foi proposto quando na lista do fórum alguns convites de live surgiram e todos os participantes eram brancos, cabelos brancos e de certa idade, categoria na qual eu me incluo. E eu mesmo já fui pego no contrapé propondo um evento em que não havia participação de mulheres e de minorias. Eu não vou considerar mulheres, minorias, não vou entrar nessa semântica aqui. Foi por isso que nós propusemos. Eu digo que foi uma coisa meio coletiva, eu joguei isso no ar, como houve apoio de alguns. Então, em nome do fórum inteiro, eu creio que isso é uma proposta coletiva. Eu vou passar aqui, o formato é bastante livre, a gente vai falar sobre participação de forma geral, de forma abstrata. Eu recomendaria que as nossas falas, obviamente, é preciso, digamos, ter um caráter afirmativo, mas acho que seria bom nós termos também um caráter bastante pragmático para ver como que nós conseguimos ter passos incrementais. Essa reunião está sendo gravada, com autorização de quem participa. Eu vou enviá-la para o YouTube e depois para o Facebook. Então, ela é uma ata de reunião. Houve um dia em que eu recebi um ofício lá do gabinete do general Mourão pedindo as atas de reunião. Eu não fazia atas, eu não me preocupava com isso. Quer dizer, é difícil transcrever tudo, então a gente grava e coloca para quem quiser ver. É uma reunião apartidária, mas também livre, ela não tem nenhuma censura. E ficam aqui convidados os participantes, e já convido desde já a Cíntia Feitosa, do Instituto Clima e Sociedade, para iniciar essa moderação. Quando a Cíntia precisar sair, eu passo a alguém. Eu vejo que o Bruno está aqui, que é um coordenador adjunto do fórum. Você quer se apresentar, Bruno? Abrir a câmera para o pessoal te ver, e logo em seguida a Cíntia começa. Vamos falar sobre uma participação, digamos, objetiva, que é na próxima COP de Glasgow, que eu recomendaria deixarmos o começo da sessão para isso, e depois nós podemos falar sobre outras formas de participação, equidade, transição justa, tudo que for, e esse encontro não se esgotará aqui, de forma nenhuma. Eu fico até o último cliente, essa reunião não tem limite para acabar, eu tinha marcado 2 horas, mas eu vou ficando enquanto alguém quiser conversar. E muito bem, é isso. Bruno quer dar um alô para o pessoal. Nós temos a Mariana, que também é coordenadora adjunta, temos uma mulher na coordenação adjunta, mas ela não podia estar aqui hoje. Então, o Bruno vai representar uma minoria que eu vou rotular de jovem, né? Vamos lá. Bruno, quer falar uma palavrinha, por favor? Sim, boa tarde, agradeço o convite. E só vou identificar um pouquinho, eu sou o Bruno, eu sou formado em Relações Internacionais. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou com fone, não sei se está funcionando bem. E atualmente eu sou mestrando também em Relações Internacionais na Federal do ABC. E o objeto da minha pesquisa é o estudo segurança energética e o Acordo de Paris, os seus dilemas para a implementação tanto das NDCs quanto a implementação da Agenda 2030. Eu achei bem interessante fazer parte do fórum, né, porque, como eu já disse para o Lucon e também para os outros integrantes, quando você está na academia, você se sente um pouco isolado de todos os outros entes, né? Às vezes
de se conectar um pouco mais com ONGs, até com áreas do governo. Eu já tive algum contato com o Itamaraty, na época que tinha a divisão do clima, né? Mas depois que teve a mudança de governo, eu perdi alguns pontos focais, tanto no MMA quanto no Itamaraty. E eu quero vocalizar mais essa ideia. Eu não sou tão jovem, né? Já estou na casa dos 30, né? Mas eu acho que eu acho importante a gente participar um pouco mais, ter uma voz ativa, né? Porque eu muito na academia, às vezes, você está num ente que você... Existe pouca troca, né? Então, eu acho importante abrir o diálogo, tanto para crítica, quanto para o debate em si. E por isso, normalmente, nas minhas pesquisas, eu costumo buscar sempre os dois pontos de vista, né? Não buscar sempre ter uma voz uníssona. Então, eu acho que é isso. Eu acho que só para falar um pouco mais da pauta, assim, eu acho que é importante. Esse ano e o próximo ano serão muito importantes, né? Porque a gente teve a pandemia, mas é bom se deixar bem claro, porque eu acho que para a sociedade civil ainda não está muito claro que o Acordo de Paris já está vigorando, né? E por se ter adiado a COP26, né, eu acho que se tem essa possibilidade propositiva de gerar muito mais ideias, né? Eu já vi o Reino Unido, ele já está se organizando, né, com algumas pautas, está tendo um debate, né, entre o governo trabalhista e o conservador em se propor mais orçamento, mas eu acho que já está se caminhando também. O governo do Reino Unido, ele já estava demonstrando uma abertura também para pesquisa acadêmica, né? Eu vi alguns editais sendo lançados dessa abertura, né? Uma busca de colaboração, principalmente com os países dos BRICS. E ontem mesmo eu vi uma notícia que o governo não quer acabar a emissão de carros movidos a gasolina até 2000, e tá um debate, né, entre 2030 e 2035, né? E mesmo na Europa já tem alguns países que estão liderando também. Eu já vi falar, a Noruega já está falando em acabar as emissões em 2025, né? Eu acho importante. Eu acho também o Reino Unido ele está muito aberto também a fala do jovem, né? Eu já vi que está tendo uma mobilização para pré-COP. Então, eu acho que é importante também inserir diferentes camadas da população, né? Eu acho que, como o Lucon falou, ele está tentando ser também um pouco mais aberto. Os 3 coordenadores, eles são de estados diferentes, são de formações, tem backgrounds diferentes, né? Tem eu de São Paulo, tem a Marina de Minas Gerais, tem um rapaz também de Porto Alegre e tem mais um do Rio de Janeiro. Eu acho que também a gente pode pensar também em expandir isso um pouco mais, né? Buscar o pessoal do Norte, Nordeste, e se pensando também em energias renováveis, o Nordeste está liderando a questão de energias eólicas, né? Então, acho que pensando também em fórum, buscar mais pessoas dessas regiões também. E também aí já inserindo outras dicotomias de raça, de gênero, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode transbordar mais, e também pensando em política também, eu acho que talvez esse ano a pauta ambiental, a gente viu uma certa mobilização, mas que talvez nessa eleição não se transformou em votos ainda aqui no Brasil, né? Então, eu falando mais aqui nas grandes capitais, eu acho que o partido, a rede não conseguiu uma mobilização de votos, o PV também deu uma reduzida, mas se você pensar em Europa, você já vê a inserção dos partidos verdes, principalmente na França, na Alemanha, né? Então, eu acho que a gente pode construir um pouco mais esse debate. Obrigado, Bruno. Eu vou pedir para... Como o número de participantes está aumentando, eu vou pedir para... E acho que essa deve ser a minha última intervenção, assim, digamos, procedimental. Eu vou pedir que as falas sejam curtas, tá bom? Sim. Eu pretendo trazer para a coordenação adjunta um ambientalista bastante experiente. Ele ainda não falou que sim, a gente está namorando ainda. Cíntia, bola com você. Obrigada, Lucon, pelo convite para moderar essa sala. Eu acho que essa, nem de longe, é uma das reuniões mais movimentadas do fórum, né? A gente já teve
algumas edições com muito mais pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui um ambiente propício para mais conversas e para ouvir quem está aqui presente. Acho que a minha moderação nessa sala, né, além de ter topado participar da reunião, também é porque eu fui uma das pessoas que ao longo do tempo tem provocado bastante a questão de representatividade, principalmente em eventos, mas não uma representatividade vazia. Eu tenho conversado bastante com o Lucon sobre isso, mas uma representatividade que de fato não coloque mulheres, pessoas negras, indígenas, ribeirinhos e outras populações vulneráveis à mudança do clima para falarem apenas numa perspectiva de vulnerabilidade, mas também numa perspectiva de possíveis elaboradoras e elaboradores de políticas públicas. Então, eu agradeço muito por essa abertura do fórum, agradeço muito porque isso foi um debate levantado ali nas nossas discussões acaloradas de WhatsApp e ganha espaço. Tem uma questão muito relevante trazida pelo Lucon de representatividade não só em eventos, né, desses que a gente tem tido durante a pandemia, mas também olhando para a COP, para espaços internacionais. Então tem uma discussão bem relevante entre a própria sociedade civil e outros entes a respeito de representatividade também nas delegações. É uma pena, não vejo ninguém aqui do Engaja Mundo, por exemplo, que poderia nos dar uma aula de como montar uma delegação de uma organização da sociedade civil para eventos internacionais, mas vejo que tenho aqui algumas representantes do GT de Gênero e Clima, do Observatório do Clima, na presença da Josi e da Joana, institucionalmente, e de algumas outras colegas, a Karen, Paula, que também fazem parte das discussões. E esse é um debate que tem acontecido em diversos outros espaços, né, a respeito de representatividade em eventos, e não só em clima também. Essa foi uma pauta para as eleições municipais, então creio que estamos no momento de aprendermos todos juntos e fazer com que nossas próximas intervenções climáticas sejam também vistas a partir de uma lente étnico-racial e de gênero. E, por fim, para dar espaço para outras pessoas falarem, eu lembro que a gente teve essa discussão também na COP do ano passado a respeito dos espaços, né? O quanto eles são amigáveis ou não para, por exemplo, mulheres que têm crianças pequenas e que às vezes são tiradas desse espaço político de interagir e de propor mudanças em políticas porque simplesmente os ambientes não são amigáveis para estar com uma criança. Então, eu lembro que uma das nossas colegas está aqui, que se sentir à vontade para falar também, teve uma manifestação de mães, por exemplo, na COP do ano passado, pedindo para pelo menos ter um espaço amigável para que elas pudessem entrar com as crianças, porque, falando em credenciamento, né, chegou ao cúmulo de pedir que cada criança que fosse entrar com as mães também tivesse um crachá de credenciamento, e a gente sabe que o credenciamento para a COP não é exatamente uma coisa simples de fazer, então foi bem representativo do que a gente tem falado de como muitas vezes as mulheres também acabam sendo excluídas por pequenos detalhes que não são detalhes, né? Que são enormes questões para manter todas nós nesses espaços de discussão. Então, paro por aqui, queria abrir para uma fala da representação do GT de Gênero e Clima, do Observatório do Clima, que não é um GT apenas para membros do Observatório do Clima, ele tem sido bastante expandido, mas deixo, então, Josi e Joana participarem para contar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Tudo bem? Boa tarde. Josi, por favor. Não, pode falar, Joana, depois eu complemento. Não, eu vim mais para escutar mesmo, a gente está com essa iniciativa, né, que é um grupo de trabalho do Observatório do Clima. Então, ele tem 59 mulheres das organizações do OC e tem mais 40, quase 50 mulheres de fora, e alguns homens também. Então, a gente tem debatido diversas questões, mas é uma coisa nova, recente. Assim, o esforço já é antigo, mas nesse formato que a gente está trabalhando tem 1 ano. E então, assim, esse esforço da inclusão é um esforço ativo, né?
Então, não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer realmente sem se dedicar muito, né? Sem enfrentar, sem ser interpelado, sem ser cobrado. Vai ser muito difícil que seja uma coisa, enfim, dá trabalho mesmo, né? Então, a gente tem tentado se organizar para conseguir estudar isso, interagir com isso, ou abordar isso em espaços diferenciados, cada uma na sua atuação. Tem mulheres acadêmicas, mulheres ativistas e de organizações do Brasil. Então, é isso, eu estou mais para escutá-las também, as que estão aqui, e poder contribuir no que puder. Obrigada. Obrigada, Joana, pela intervenção. Eu queria passar para a Josi também, porque Josi é uma das grandes mobilizadoras desse esforço de falar de gênero e clima. Tem também, né, a gente tem discutido bastante em diversos fóruns a questão do plano de ação em gênero, que foi lançado no escopo da Convenção de Clima das Nações Unidas, e além de uma representatividade em eventos, esse plano também traz alguns encaminhamentos para incluir gênero na análise de políticas públicas, nas NDCs, em outras formas de falar de clima, e não numa abordagem só de vulnerabilidade, mas também de uma abordagem de inclusão e participação na elaboração de políticas, justamente entre as pessoas que são mais afetadas pela mudança do clima globalmente. E isso não é diferente no Brasil. Então, queria passar para a Josi contar também um pouquinho desse histórico da discussão de gênero e clima. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Nossa, eu estou vendo vocês aí tão vestidas, né? Parece que está fazendo frio, que não há que tá um calor, gente. Tá um calor que só. Bom, então, esse debate nosso de gênero e clima, né? Ele está bastante novo para nós aqui no Brasil, mas é um debate que em outros países, né, da América Latina, na Europa, as mulheres já têm avançado bastante a esse respeito. Então, a gente tem procurado fortalecer bastante esse tema aqui. Então, por isso que esse foi um dos objetivos, dos motivos que nos levou a nos organizar dentro do Observatório do Clima, com as organizações já filiadas, né, que fazem parte da rede do Observatório do Clima, e também outras entidades que também trabalham com a temática de clima e gênero para estar nos ajudando a construir essa pauta e fortalecendo essa pauta, né? Principalmente na questão de estarmos formando uma frente, estarmos discutindo, nos inserindo na construção de políticas públicas que estejam relacionadas à questão de clima. Porque quando a gente pega tanto o Programa Nacional de Clima, todas as políticas relacionadas ao clima do Brasil, é muito tímida, né? E fala de uma forma muito tímida a questão da mulher e a questão de gênero, né? Bem como todos os eventos que que a gente observa que a maioria dos eventos que são realizados e que você vê que tem a apresentação, a maioria são homens que falam. E a gente tem tantas mulheres que têm as mesmas expertises, que são pesquisadoras, que são estudiosos, que trabalham com o tema também e que não têm a oportunidade de sentar e de estar fazendo as mesmas apresentações. Então, também tem essa questão da representatividade e de nós começarmos a nos ver representados também nas mesas de debates, nas mesas de exposições, aonde estão se falando de políticas climáticas e de políticas de desenvolvimento sustentável. Então, são espaços que nós também queremos nos ver,
porque nós temos mulheres especialistas em todos os temas, todos. Não adianta dizer que determinado tema, mas não temos uma mulher que não seja especialista nessa área. Nós temos sim. E quando você fala na questão dos impactos, sabemos que as mulheres são as mais impactadas com a questão das mudanças climáticas, mas também nós queremos torná-las as grandes protagonistas, né, em relação à questão de trazer soluções também, as soluções sustentáveis para as mudanças climáticas. E aí também é um desafio nosso, e um dos nossos objetivos dentro do nosso GT e da construção que nós queremos fazer, também estar apresentando as soluções e estar participando das negociações e fazer parte dessa agenda de gênero mundialmente que está sendo construída com várias organizações de mulheres do mundo inteiro e que durante as COPs se reúnem e que traçam, né, esse plano e que os países estão começando a absorver dentro dos seus planos, das suas NDCs, dentro das suas metas a serem alcançadas. Então, é esse debate que nós estamos trazendo, colocando, acho que de suma importância, que a Cíntia colocou muito bem, trouxe muito bem, né, esse tema para ser discutido dentro do fórum. É uma oportunidade e são espaços que a gente está tentando, né, conquistar e trazer para que, não no sentido de que a gente vai criar disputas, mas sim de trazer a nossa visão e também ajudar na construção, para a gente se ajudar e nos vermos como iguais e não criar disputas, mas termos as mesmas oportunidades e também termos o olhar geral, tanto para todos os níveis, né, sociais, como também racial e etnia para todas as mulheres. Então, era isso que eu queria, de um contexto geral, colocar aqui para todos que estão participando. Obrigada, Jossa. Extremamente relevante falar disso também nesse momento, nesse mês de consciência negra. A gente vê aqui na nossa audiência e percebe também, né, que a agenda climática ao longo dos anos tem sido bastante branca, e isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer e tem reconhecido ao longo principalmente do último ano, em que esse debate virou uma questão mais aberta e mais ampla e tem tido mais espaço na mídia e em outros fóruns. E tem essa discussão realmente de representatividade nos espaços. O Lucon mencionou, por exemplo, a Climate Week de Salvador, em 2019, e eu lembro que eu estive também lá com a mãe Flávia Pinto, que é de um terreiro do Rio de Janeiro, de Umbanda, e ela levantou uma fala muito contundente, assim, em relação à participação na Climate Week de Salvador, que é a cidade, salvo engano, com mais pessoas negras fora do continente africano que nós temos, e que, né, no Brasil, e que não tinha praticamente povos de santo em Salvador, né, na Climate Week em Salvador, não tinha praticamente pessoas negras ocupando as mesas de debates, e isso não é só uma questão de, como a gente tem falado, né, de ser representado e ali bater uma meta de ter uma representatividade maior nas mesas, mas também de ouvir outras vozes, ouvir outras fontes de conhecimento, ouvir outras instituições que não só as do eixo centro-sul, né, e principalmente Rio e São Paulo, e ao mesmo tempo tenho conversado bastante com o Lucon a respeito disso, de como também é papel da comunidade climática formar novos porta-vozes, né? A gente quer principalmente mais jovens, e tem várias organizações fazendo esse papel de formar jovens, a exemplo do Engaja Mundo, do Youth Climate Leaders, entre outras,
A própria Gender CC, que tem uma brasileira em sua equipe e que tem colaborado muito com essas discussões aqui no Brasil. E é um papel também da comunidade climática de que, se a gente quer mais diversidade ao longo do tempo e a partir de agora cada vez mais, também está dispostos e dispostas a formar novas pessoas, né? Eu acho que cada uma que está aqui teve alguém, uma mentoria, digamos assim, quando entrou na agenda de clima nos últimos anos, para poder participar do debate qualificado. Então, e aí minha última fala, antes de passar e abrir para outras vozes e outras pessoas queiram comentar, é que também não é papel só das pessoas, dos indígenas e das pessoas negras falarem da exclusão, né? Muito pelo contrário, acho que nós, brancos, precisamos também nos atentar a esse debate, da mesma forma que não é só uma questão para as mulheres cobrarem representatividade ou só as mulheres falarem da relevância de discutir clima numa abordagem de gênero ou com especialistas do gênero feminino ou outras diversas denominações que hoje a gente encontra. Então, queria inclusive abrir isso, né, para debate, para um debate muito franco entre nossos colegas homens que já estão na agenda há bastante tempo, em como também seria relevante ter esse apoio, né, e essa cessão de espaço para outras vozes nesses ambientes. Vejo que a Karen abriu a câmera, então vou passar a fala para ela. E aí já me desculpo, porque já eu preciso passar essa moderação para outra pessoa, porque eu vou precisar ir para um outro compromisso também que eu já tinha previamente agendado. Uma coisinha, desculpe, Karen, só uma rápida interrupção. Cíntia, levando em conta que você deve precisar sair, será que nós poderíamos, quem sabe, inverter um pouco a pauta e falar sobre credenciamento na próxima COP? Credenciamento de ONGs na UNFCCC, que é uma forma de participação igualitária, mas é um enfoque prático no qual, sem você, eu não tenho muito o que falar aqui. Obrigado. Acho que dá tempo da Karen fazer a intervenção dela e eu fico um pouquinho e falo sobre isso, Lucon. Tranquilo, obrigada. Oi, tudo bem? Tá aberto o microfone? Vocês me escutam? Sim, ouvimos muito bem. Queria pedir desculpa, porque eu não dá para falar antes, eu estava na creche buscando minha filha, creche, cachorro, essas coisas, né? A gente faz um esforço para multitasking. Mas eu queria muito, se puder, dar uma perspectiva um pouco histórica dessa discussão sobre gênero, participação. A gente começou a falar um pouquinho antes de o Lucon, acho que vai abordar a história de credenciamento depois, mas eu queria dar uma perspectiva histórica, porque... para quem não me conhece, meu nome é Karen Suassuna, eu trabalho no tema de mudanças climáticas desde 2006. Eu fiz meu mestrado com esse tema ainda quando não haviam mestrados em política pública e mudanças climáticas no Brasil. Então, estava naquela de que você tinha que ir para fora para poder estudar essas questões de forma mais mais intimamente ligadas, né? E desde então eu trabalho no Brasil e com o Brasil nesse tema. Hoje eu estou baseada em Genebra e já trabalhei em várias áreas, né? Não governamental, filantrópico, particular. Eu queria fazer um resgate, porque quando a gente trabalha com o tema de mudanças climáticas, é intrínseco parte da liderança das mulheres, principalmente no Brasil. Se a gente vê as grandes conquistas brasileiras nessa área, né? A professora Thelma Krug sempre teve presente quando foi a época do desenvolvimento do mecanismo de desenvolvimento limpo. A Marina Silva foi a ministra que lançou o Fundo Amazônia, que foi uma ferramenta à época inédita, a primeira de grandes proporções para mitigação de mudanças climáticas de forma setorial. Um pouco depois do Fundo Amazônia, já na gestão do ministro Carlos Klink, foi a pesquisadora do IPCC
Susana Kahn e a outra pesquisadora branca americana, que ajudaram a elaborar a Política Nacional e o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Esse fórum teve um papel fundamental nas consultas, as consultas eram feitas todas pelo fórum. A gente teve uma década de muito trabalho durante a década passada, né? Essa década de 2010 a 2020, de participação social e de liderança. Foi na gestão da ministra Isabela Teixeira que foram lançados o que hoje existe de planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, é inevitável a gente reconhecer o papel fundamental da liderança das mulheres dentro dessa discussão climática no Brasil. Infelizmente, na Polônia, há 2 anos atrás, eu me deparei com uma cena que foi estarrecedora. Uma mesa de 12 pessoas, compondo a reunião da delegação brasileira, em que não haviam mulheres, não haviam jovens, eram só homens, e cada vez chamavam um homem a mais. Cada vez era uma pessoa diferente que era chamada ali para aquela discussão. Como vocês estão vendo, tem uma pessoinha aqui atrás me chamando, e isso foi estarrecedor. E eu acho que de lá para cá, a gente precisa reconhecer. Acho que a gente perdeu o áudio da Karen por um instante. Estão ouvindo? Agora voltamos. Voltou? Que bom, porque a minha filha estava gritando aqui que precisava trocar a pobre da roupa. Eu acho que a gente tem que reconhecer os avanços, as lideranças, mas a gente também tem que reconhecer quando há retrocessos. E houve, sim, retrocesso em termos de participação feminina e liderança feminina no estabelecimento, no desenho das políticas públicas de mudanças climáticas no país. Se isso é do gosto do governo, se isso não é do gosto do governo, não cabe a nós, isso é um fato. Fato com dado é visto. Então, acho que esse fórum sempre teve um papel fundamental em promover as discussões e sempre teve um papel fundamental no estabelecimento da mudança do clima, nas políticas de mudança do clima no Brasil, e eu acho que vale e deve reconhecer que essa é uma situação preocupante para as mulheres, com tudo aquilo que as minhas colegas falaram antes. O Brasil tem uma representação e participação de povos indígenas nas discussões sobre, acompanhando as delegações de mudanças do clima, que o governo nunca se interessou para saber o tamanho do desafio que é levar povos indígenas, representantes dos povos indígenas, para participar de uma convenção internacional. Os responsáveis por isso foram as organizações da sociedade civil, que apoiaram com tradutor, com passagem, com hospedagem, com logística e com tudo aquilo que é necessário para se fazer presente. O que eu acho que a gente precisa também é reforçar que não só é necessário se fazer presente, como ouvido. Então, eu queria colocar esse resgate histórico, porque eu acho que ele é absolutamente importante e fundamental, porque mudou muito, sim, é fato, como era a participação e para como é hoje a participação em termos de proposição para a política pública para a questão de mudanças climáticas. Isso não é juízo de valor, é fato. Falando isso, eu acho que tem 4 níveis que a gente pode discutir. O primeiro deles é a questão da participação na delegação brasileira, que historicamente foi aberta à inclusão de pessoas e representantes da sociedade civil. E da sociedade civil, eu quero dizer, da sociedade civil organizada sem fins lucrativos, de representantes industriais, da indústria brasileira e do negócio brasileiro, e de representantes dos diferentes povos tradicionais. Então, não é assim, fecha para um e abre para o outro. Ou abre para todo mundo, ou fecha para todo mundo. Agora, se fechar para todo mundo, precisa ouvir
Não adianta fechar e achar que não vai ter crítica. Vai ter crítica porque esse não é o histórico brasileiro. Não foi assim que a política de mudanças climáticas no Brasil foi mudada. Não foi com falta de discussão organizada e madura que a gente conseguiu tirar esse país de uma perspectiva de não vamos fazer nada por conta de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, para ser um dos líderes de uma atuação diferenciada de países em desenvolvimento, como foi na COP de Paris. Então, assim, a sociedade brasileira é madura o suficiente e não dá para ficar brincando de fazer política de forma fechada, porque não foi assim e não vai ser assim. Então, acho que na questão internacional a gente precisa discutir, a partir dessa perspectiva, a questão de se abre delegação, se fecha delegação, e como abre delegação. A segunda coisa que eu acho importante, a Cíntia mencionou, né, que a gente fez uma manifestação. Fez mesmo e eu fiz. Por 2 anos eu levei a minha filha pequena para a Convenção de Clima. 2 anos. Eu levei ela na Polônia, minha filha tem 3 anos, a menor, o mais velho, quando eu entrei, já tinha 7, 8 anos, ele não me acompanhou. Mas a mais nova me acompanha porque eu dava de mamar. Então, ela me acompanhou todos os anos agora para todas as COPs que ela foi depois de nascer. Me olharam para mim um dia, na entrada das Nações Unidas, e disseram para mim, mas você não é delegada de país? Então, por que você quer dar de mamar? Esse é o tipo de coisa que uma mulher que está amamentando tem que ouvir. Não tinha trocador, não tinha um lugar para você trocar a fralda da sua criança. E isso não é uma questão só da mulher, não. É da mulher porque a gente dá de mamar. Homem ainda não dá o peito. Então, quando você está dando o peito, você precisa estar com o bebê do lado. Chama livre demanda. É uma coisa que o mundo inteiro já conhece. Mas as Nações Unidas, na área de clima, parecia que não conhecia. Aí fizeram um quartinho. Fizeram um quartinho para dar de mamar. Esse quartinho, senhoras e senhores, esse quartinho era uma latinha em que os seguranças das Nações Unidas colocavam o seu casaco lá dentro. Então, o meu parceiro tinha que vir até a porta da conferência, entregar bebê para mim na porta da conferência, passar pela guarda armada. Uma das ocasiões que ele estava vindo na Polônia, a polícia montada veio para cima dele pedindo o crachá dele. Ele falou, eu não tenho crachá, eu tenho um bebê que precisa mamar, e a mãe está lá trabalhando. E assim, foi estarrecedor o primeiro ano. E no segundo ano me pediram uma credencial, um crachá para bebê. Falei, mas como é que eu dou um crachá para bebê? E vocês não pensem que eu não fiz, desde o ano 0, perguntas para as Nações Unidas, como é que eu levo uma criança? Aí o ano passado a gente se juntou e falou, não dá para ser desse jeito, né? Não tem como ser uma conferência que discute o futuro dessas próximas gerações, a gente não consegue nem dar de mamar para uma criança aqui dentro. E eu dava de mamar do lado de fora, né? Eu tive que dar de mamar várias vezes, sair da conferência para ir dar de mamar do lado de fora, porque não, simplesmente sequer era seguro para me levarem o bebê para dar de mamar. Eu sequer tinha uma mesa num banheiro que eu pudesse lavar o bumbum da minha filha. É tipo nesse naipe, não é de brincadeirinha, é assim. Então, é estarrecedor mesmo. Então, nesse âmbito, seria muito bom que o fórum, outros fóruns, o governo brasileiro, desse um toque para mudar a infraestrutura, que permitisse que as pessoas participassem, porque eu não sou a única mãe, nem éramos os únicos pais, e as pessoas não conseguem levar, param de trabalhar, porque elas não têm como. Você tem que escolher, ou você dá a teta para o seu filho, ou você continua trabalhando. Então, vocês imaginam como que é a situação. O segundo âmbito que eu acho que eu queria reforçar, que as meninas já falaram, é essa questão da representação nos fóruns de discussão nacional. Então, é uma questão que o fórum precisa olhar e pensar quando vai montar as câmeras técnicas, procurar financiamento para ajudar as pessoas para participarem e tudo mais, e ter certeza de que a gente precisa trazer representatividade de diversas formas para dentro das áreas de discussão de políticas do clima. E a terceira coisa, o terceiro item que eu acho que eu queria fazer é que o fórum ele teve um papel fundamental de estimular as discussões nos âmbitos estaduais e municipais. E se o Fórum Brasileiro
lança critérios, começa um movimento, essas coisas elas vão para o lado estadual e para as principais cidades. Então, eu acho que não dá para ignorar, mas a gente precisa atuar nos diferentes níveis que a questão merece. Do nível internacional, representação dentro de convenção, representação dentro de delegação, no âmbito das discussões anuais que acontecem dentro do fórum, no fomento para as discussões nos fóruns estaduais e nos municipais. Eu acho que isso é o pacote que eu queria colocar e deixar aqui para vocês. Muito obrigada, Karen, por essa fala. Eu acho que traz um bom nível de realidade sobre o que a gente está falando a respeito de representação e representatividade. Tem uma outra questão também que Karen não abordou, mas que eu acho que faz todo sentido, que é a gente discutir também de que forma mulheres, principalmente mulheres jovens, principalmente mulheres negras, principalmente mulheres indígenas, também vão a esses fóruns e tem inúmeros casos, por exemplo, de assédio contra mulheres. A própria Convenção de Clima já criou formas de denúncia, mas creio que a gente precisa também atuar juntos enquanto sociedade civil, enquanto pessoas que participam desses fóruns para coibir esse tipo de comportamento, porque isso realmente é devastador para uma participação num espaço internacional, isso afasta as pessoas de participarem mais ativamente de espaços internacionais e de espaços políticos, porque é limitador de estar lá e não poder fazer o seu trabalho sob risco de ser assediada. No ano passado, teve um caso, por exemplo, de um ataque racista a um indígena brasileiro e as pessoas que estavam por lá da sociedade civil o ajudaram a fazer a denúncia no canal próprio para isso da convenção, mas é realmente muito necessário que todo mundo esteja bastante atento nesses espaços para coibir esse tipo de situação. Antes de eu falar de credenciamento, eu vejo que Sinai já está com a câmera aberta. Vejo, não sei se você já está com áudio e se gostaria de falar agora ou se gostaria de deixar para um outro momento. Já posso falar. Me escuta direitinho? Perfeitamente. Então, eu sou Gaia Kusinai, mulher negra, representante oficial do Vodun Quetozô, moro em Salvador, na Bahia, e estive presente na Semana do Clima, onde tive a oportunidade de conhecer Lucon pessoalmente e fico grata a toda a minha ancestralidade por isso. Eu quero falar de terreiros de candomblé, porque o terreiro de candomblé são templos onde a divindade é a própria natureza. E sendo por isso, o candomblé é tido como uma religião rural em meio à zona urbana. De acordo com todos os costumes éticos de cada comunidade de terreiro, surgem várias máximas dogmáticas. E uma delas é a preservação e adoração das nossas árvores. Essa máxima é um ponto de colisão dentro de todas as comunidades tradicionais, independente das suas características tribais. De acordo com as filosofias e liturgias dos terreiros, os candomblés acabam se tornando unidades de conservação, não só cultural, quanto ambiental também. Sendo assim, possuem papel importante na manutenção e preservação das áreas, que serve como exemplo, como suspiros. Portanto, no nosso entender, é importante que todas essas comunidades sejam ouvidas e também participem de forma direta na criação de políticas climáticas para que, além da preservação, o nosso legado cultural seja preservado e... Onde é que está? Só um minuto. O legado
cultural de preservação do meio ambiente. Pois é, portanto, o legado cultural de preservação do meio ambiente e que eles sejam agentes atuantes nas questões das mudanças climáticas. Porque também pude perceber, quando estive na Semana do Clima, a ausência do nosso povo. E nós sabemos que estamos aqui passando por diversas demandas, e estamos constantemente tendo que brigar sobre queimadas, sobre cortes de árvores, sobre invasões, e que se a gente perder essa vontade, essa garra para defender esses espaços, não só nós estaríamos perdendo a possibilidade de ter uma vida melhor, como perdendo a certeza de que o nosso legado cultural e ancestral e ambiental morreria de uma hora para outra. Eu passo várias demandas aqui no nosso terreiro e algumas pessoas nos acompanham nisso. E também fizemos assim, como eu quero falar do nosso voto, a gente tentou ligar isso ao Partido Verde para que tivéssemos realmente alguém que nos representasse e que pudesse estar voltando todos os olhares públicos e criar também, né, novas políticas para proteger toda a nossa cultura, toda a nossa tradição. E eu fico aqui, deixo aqui, agradeço a minha oportunidade e quero dizer que estou muito feliz por estar ao lado de pessoas que verdadeiramente se importam e querem incluir as nossas pessoas, os nossos terreiros, e faço um convite para que os outros terreiros, não só aqui de Salvador, né, como do Brasil inteiro, possam estar interagindo para que a gente possa se ajudar e se proteger e se manter vivo. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos por uma fala tão inspiradora, mesmo sabendo que pode ser um momento difícil também, né, para terreiros e povos de santo, e nos colocamos à disposição também para incluir mais e mais vezes povos e comunidades de fé na agenda de clima. Inclusive, aproveito para falar do projeto Fé no Clima, do ISER, caso a senhora e os demais não conheçam, vale muito a pena conhecer, porque é exatamente uma tentativa de incluir mais vozes de grupos diversos, de diversas filosofias e religiões na agenda climática e nesses espaços políticos também. Então, a gente imagina, por exemplo, que na próxima COP, representantes de terreiros e representantes de outras frentes religiosas do Brasil também poderão estar lá sendo representados e participando de discussões, porque isso já tem se popularizado também na agenda de clima internacionalmente, e aqui no Brasil tem crescido principalmente por conta do trabalho do ISER com o Fé no Clima. Pode até ficar o convite, Lucon, para depois a gente promover um debate sobre isso também, porque é bastante relevante essa outra vertente de inclusão. E agora, até passando um pouquinho para a questão do credenciamento, mas que também tem a ver com o que a gente tem falado até agora sobre diversidade. No ano passado, na COP, apesar dessa mudança do formato de credenciamento da sociedade civil, que foi via organizações da sociedade civil, que são observadoras dos processos da Convenção de Clima, a gente pôde ver uma presença maior também, né, de mulheres jovens, jovens negros, e aí todo o crédito ao Engaja Mundo também por essa possibilidade de formar a delegação e fazer pontes com a constituinte de juventude para levar uma delegação diversa. Tivemos também alguns veículos de comunicação olhando para essa vertente de diversidade, não só jornalismo de grandes veículos e de sustentabilidade, e foi muito interessante ver que a presença dessas pessoas, né, dos novatos de COP, por exemplo, é muito relevante, mas que também a comunidade climática precisa dar mais atenção para a formação, para essas pessoas não serem simplesmente incluídas em delegações ou incluídas em eventos, em mesas, e às vezes não terem uma conexão com o que está acontecendo ali no processo de negociação. Então,
é extremamente bem-vindo que seja também o fórum esse espaço de formar e explicar um beabá do que acontece, né, nas COPs, se a gente quer ter um público maior e mais diverso falando disso no Brasil. Sobre credenciamento especificamente, a Karen deu um panorama do histórico de como ocorriam os credenciamentos antes. Desde o ano passado isso mudou, e tem uma possibilidade para a sociedade civil participar, que é via oficial ser um observador dos processos da Convenção de Clima. Geralmente, esse prazo é aberto até julho ou agosto do ano corrente, mas para participação só na COP do outro ano, então tem um gap aí de 1 ano e meio do Secretariado da Convenção de Clima. Porém, esse ano, dado, né, todas as concessões que a gente tem tido que fazer em diversas áreas, a Convenção também fez essa concessão, e o prazo para organizações da sociedade civil se credenciarem como observadoras está aberto até dezembro deste ano, já valendo para participação em Glasgow no ano que vem. Então, eu vou deixar aqui no chat o link que tem esse tutorial, que o Instituto Clima e Sociedade, em parceria com outras diversas pessoas e organizações, né, que a gente vai aprendendo aos poucos também como funciona o credenciamento. Então, a gente sistematizou isso para apresentar para outras organizações. Se não me engano, hoje no Brasil tem menos de 40 organizações observadoras dos processos da Convenção, e a sociedade civil que lida com o clima no Brasil, a gente sabe que é muito maior do que isso, né? Tem muito mais organizações, e essa possibilidade de credenciamento está aberta agora. Não é possível, por exemplo, como pessoa física, pedir para se credenciar sem estar junto a uma organização. Por isso é tão complexo, às vezes, ter o credenciamento para a Conferência das Nações Unidas em Clima. E o prazo, tem o prazo de credenciamento, é preciso fazer só uma vez para cada organização. Então, nesse informativo que eu enviei aqui no link, isso está bem explicado. Infelizmente, a maior parte das coisas é em inglês, porque é uma língua oficial da ONU e português não é reconhecida como idioma oficial das Nações Unidas, o que também dificulta bastante a participação, né, nesses espaços internacionais, mas é um caminho de credenciamento, de participar realmente com assento de observador, de participar dos fóruns da sociedade civil, que estão ali para debater temas da sociedade civil e não como delegação de países. Então, é altamente recomendável que mais e mais organizações da sociedade civil brasileira se credenciem. O credenciamento em si, para cada conferência, ocorre alguns meses antes das conferências de clima. Então, abre-se um prazo para indicar uma possível delegação e um prazo um pouquinho mais estendido para confirmação de quem são mesmo essas pessoas que vão representar cada uma das organizações. E cada organização observadora também recebe do secretariado um aviso de quantas credenciais vão estar disponíveis para a sua organização. Então, isso não é fixo, depende bastante da demanda, né, do número de pedidos de credenciais, mas esse aviso é feito via secretariado da Convenção de Clima da ONU. Então, não que eu seja uma especialista, viu, com credenciamento, mas como eu tenho lido bastante sobre isso desde o ano passado, me coloco à disposição também para que eu puder ajudar quem está aqui interessado nisso. Obrigado, Cíntia. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Digamos que eu seja de uma pequena organização. Eu sou de um terreiro em Salvador. Eu sou de uma organização de mulheres de uma pequena comunidade. Para eu ter um credenciamento com um non-party stakeholder, quer dizer, um participante que não é um país, não é membro de um país, precisa ter alguma robustez, precisa ter alguma narrativa. Essas pequenas organizações, elas precisam se agregar, elas precisariam de alguma ajuda externa para escrever a justificativa para esse credenciamento? Olha, eu acho que dependendo do nível realmente de participação dessas organizações na agenda de clima, né, essa ajuda é sim necessária. Tem um pedido entre os documentos para credenciamento, que é justamente a justificativa de por que você está se inscrevendo para participar do processo da Convenção de Clima como observador. E, em geral,
é preciso fazer uma correlação direta da atuação da sua organização com a agenda de clima. Uma outra possibilidade que também existe é entrar em contato com representantes das constituencies, né, que são os setores que têm representação junto à ONU. Então, a gente tem um setor, dos que eu me lembro agora, pelo menos, um de juventude, o de gênero, em que algumas mulheres, por exemplo, que foram no ano passado, foram credenciadas via constituinte de gênero, e algumas outras povos tradicionais, também é uma representação. Então, e esses pontos focais estão disponíveis publicamente. No site da Convenção de Clima, por exemplo, a gente consegue ter o contato de quem são os representantes desses setores, dessas constituintes, para um apoio no credenciamento, por exemplo. Mas eu acho que vale a pena para organizações pequenas ou movimentos que estejam entrando nessa agenda de clima, dar uma olhada nesse processo de credenciamento. O prazo para Glasgow vai até 31 de dezembro. Não é exatamente simples, então o ideal seria olhar isso nos próximos dias para dar tempo de reunir documentação e pedir ajuda se for necessário, inclusive para a tradução de alguns documentos do português para o inglês ou para uma outra língua oficial da ONU. Olha, pessoal, obrigado, Cíntia. Permita fazer aqui um ping-pong com você, né? A Karen fez uma série de demandas aqui para o fórum e eu realmente me senti em estado a atendê-las. O problema é que uma andorinha só não faz verão, né? Os fóruns, digamos, tradicionalmente, eles tinham bastante apoio, né? Do governo. Eu tenho um apoio moral, né, até certo ponto, mas não vai muito além, eu não consigo me desdobrar. E para esse credenciamento, a gente tenta também viabilizar, facilitar, mas precisamos contar com todas e todos para ajudar a divulgar e, quem sabe, digamos, formar algumas forças-tarefas para auxiliar nesse, vou chamar de poupa-tempo, né? Um poupa-tempo de credenciamento das ONGs, vamos chamar assim, das ONGs. Porque é muito importante, eu quero dar um enfoque prático para esse encontro. Nós podemos discutir questões, digamos, mais teóricas ou até, digamos, de definição mais tarde, mas dentro do enfoque de credenciamento na COP, seria bom haver um caminho, encontrarmos um caminho para que o pequenininho consiga se juntar a outro pequenininho e digamos, ter alguma chance de credenciar-se para acompanhar, de longe, de perto, de alguma forma. Você não concorda? Com certeza, Lucon. E também tem uma outra coisa, né, que a gente vê que perto das COPs tem uma corrida para o credenciamento, porque a gente vê a lista de organizações observadoras. Essas organizações observadoras conseguem incluir pessoas em suas delegações, né? Claro que cada uma tem o seu critério, mas elas conseguem incluir pessoas em suas delegações e às vezes sobram credenciais em algumas organizações porque não teve esse match, né, de quem gostaria de ir e que organizações poderiam levar. Então, acho que é mais que necessário realmente ter uma ajuda de modelo, de tradutor, de coisas que não são tão simples para organizações que não têm uma estrutura para fazer isso, né? Vejo que a Karen levantou a mão. Karen, fica à vontade. Eu levantei porque eu acho que a gente está tratando de dois temas como um tema só. Eu acho que é importante fazer uma distinção entre um deles, né? Uma coisa é um apoio de informação, que eu acho que é o que o ICS está fazendo, e que você pode remeter a esse material que o ICS está desenvolvendo, com relação a como funciona o processo de credenciamento junto às Nações Unidas. Porque tudo isso que a Cíntia está descrevendo é o processo de credenciamento junto às Nações Unidas. E esse histórico de ter 40 organizações credenciadas nas Nações Unidas, ele acontece porque no Brasil, historicamente, de novo aqui, vou colocar, historicamente, o governo brasileiro teve política de delegação aberta. A questão dos critérios de entrada na delegação brasileira é uma outra discussão.
essa é uma discussão que o fórum pode e deve sugerir critérios ao governo brasileiro. Se ele vai acatar ou não, não é, obviamente, todos sabem da ossada do fórum para saber o que o governo acata ou deixa de acatar. Mas é que eu acho que é fundamental fazer essa distinção, porque se a gente não fizer essa distinção do que é o credenciamento dentro das Nações Unidas e o que é o credenciamento como delegação junto ao governo brasileiro, que historicamente aconteceu, e é o que explica o baixo credenciamento de organizações diretamente nas Nações Unidas, porque o governo abria a delegação para a participação da sociedade civil dessa maneira ampla, eu acho que a gente pode, assim, misturar os radares, entendeu? Acho que esse trabalho que o ICS está fazendo agora de clarificar, traduzir os materiais, deixar ele disponível para as organizações conseguir entender como funciona o processo é uma coisa, e isso não tem nada a ver com o governo brasileiro, nenhuma ingerência do governo brasileiro. Isso é diretamente junto às Nações Unidas. Acho que a gente precisa ter bastante clareza aqui. E eu acho que, como fórum, pelo histórico que se teve dessa ação dentro do país, a gente tem uma importância, enquanto fórum, de sugerir critérios e políticas para o próprio governo brasileiro, gostando ele ou não. Então, acho que é importante fazer essa distinção. Isso que eu queria realçar. Karen, obrigado. Permita uma reação a esse pleito. Olha, na última COP, eu fiz isso junto ao governo. Eu não fiz isso através de moções ou de correspondências, mas eu fiz com muita conversa com o governo. Eu tentei, onde deu, para conseguir que mudassem o critério ou eles fossem ampliados. E eu vou lhe dizer que eu tive uma boa reação de muitos funcionários, muitas pessoas que trabalham para o governo federal. Mas a decisão final estava em altíssimo nível. E eles não podiam mudar a situação. Então, quer dizer, essa ideia, eu já passei por ela através de uma forma de conversa, digamos, não oficializada. Eu posso oficializar, mandar alguma carta em nome do fórum, se o fórum não sou eu, o fórum é a coletividade. Se a coletividade quiser que eu faça isso, eu faço, claro, a gente põe quem subscreve esse pedido, essa solicitação e encaminha. Agora, se isso vai ter efeito ou não vai ter efeito, eu creio que não vai ter. Sinto muito, não dá para ter... A nostalgia de governos anteriores não vai resolver esse problema. Eu estou com um problema, nós estamos com um problema concreto. Por isso, eu digamos, enfatizo tanto esse plano B dos non-party stakeholders. Quer dizer, que eu não acredito que isso vá se reverter para a COP de Glasgow. Então, se nós formos pensar na prática em mandar gente para entrar na COP, eu posso fazer, posso encaminhar a carta, posso conversar, mas eu sei onde vai dar. Eu sei qual é o desfecho disso. Eu sei que seria muito tranquilo eu ter um governo em que eu conseguisse falar com o presidente e ele disponibilizasse um orçamento, passagens, decretos no Diário Oficial para nomear membros e a gente criasse um fluxo de procedimentos em que essas sugestões fossem incorporadas em políticas públicas, mas não é o que temos. Não é. Por isso, quer dizer, que eu abro esse diálogo e ponho aqui em discussão, ponho em debate. Aliás, eu estou convidando quem quiser para ser coordenadora junto comigo, né, para entrar dentro de uma proposta de conversar com o governo, porque numa proposta de confrontar significa o fim do fórum, ou um fim de fato. Então, quer dizer, essa é uma reação quanto ao credenciamento. O credenciamento é um dos aspectos
práticos de integração. Vi que o Ronaldo está com a voz, vou passar para Cintia. Vai lá, Ronaldo, fica à vontade. Boa tarde. Primeiro, eu tive que me ausentar um pouco, eu não vi se a gente acabou tomando uma decisão, como é que nós vamos criar umas regras de diversidade aí nos nossos eventos. Mas depois vocês me digam se a gente vai caminhar com isso. Quanto ao credenciamento, eu queria fazer 2 observações. Eu não sei nem se eu sou mais antigo em COPs do que a Karen, mas o fato... Opa, Ciroa! Então, a gente fazer parte da delegação brasileira, tá? Era assim, a meu ver, viu, Karen, era um cala-boca, porque, a bem da verdade, a gente tinha muito pouca voz nas posições brasileiras na COP. Então, a gente sempre teve uma falha estrutural de como influenciar, né, a posição brasileira. Em Copenhague, por uma circunstância, um alinhamento de algumas forças dentro do governo, esse alinhamento permitiu assim, alguma influência. O fórum, embora mantivesse acesa a discussão, e talvez tenha até influenciado de certa forma, mas ele nunca foi oficialmente escutado nem convidado pelo órgão que é o Itamaraty, né, que é assessorado pelo Ministério de Tecnologia, para encaminhar questões. Então, eu acho que, independente de se fazer parte da delegação, seria muito mais importante a gente fazer parte das decisões que o Brasil leva para as COPs. Tá? Segundo, eu acho que a gente fazer parte da delegação, eu, particularmente, fico muito mais feliz sendo observador do que parte da delegação. Tem uma época que eu trabalhava no governo, eu era obrigado a ser delegado, mas eu, sendo observador, fora do governo, juntando no governo, eu acho muito mais importante a gente trabalhar no sentido, aí sim, a representação brasileira, o governo brasileiro, a representação dentro da convenção, nos ajudar a gente credenciar nossas organizações, aumentar o número de credenciais e continuar como observador. Tá? A gente ir para uma delegação como delegado, não ser chamado para participar, tá? Antes, não ser chamado a participar durante, muito menos depois do que aconteceu, tá? A gente ficava minguado aquelas mesas em que tinha antigamente, né, que alguns representantes do Itamaraty falavam, fizemos isso, né? Jogava assim um ex-post para a gente, tá? E o resto era tudo segredo, discussão geopolítica, etc., como é uma discussão diplomática. Então, eu não vejo a gente tendo que... Eu não gostaria de voltar a ser delegado e não sendo. Tá? Agora, também tenho certeza que essa decisão do Itamaraty não foi em cima dessas desculpas oficiais, que o Brasil era um único país. Não, foi uma decisão realmente de cercear o que deu ao contrário, para variar em tudo que é a questão ambiental desse governo. Então, resumindo, eu acho que o esforço que o Fórum pode fazer e liderar é nesse credenciamento. Agora, eu estou colocando um pepino para o Lucon e para a equipe dele, porque eu sei que isso dá trabalho. Tá? Mas voltar a ser delegado, eu não sei se eu quero. E segundo, independente de quem for a COP, porque é caro e às vezes não dá para ir, o que a gente faz pré-COP? Que isso me incomoda muito mais do que não ter uma credencial. Eu vou aproveitar o gancho do Seroa e já me despedindo, porque eu vou precisar sair em 5 minutinhos. E realmente tem uma questão de até inspirar as pessoas a entenderem como funciona a COP, né? Como funciona, o que é ser um observador, o que é ser um delegado. Às vezes a gente toma por princípio que todo mundo que acompanha a agenda de clima e que esteja interessado em ir para a conferência já saiba disso, e às vezes não é bem assim. Então,
um papel do fórum, junto com a sociedade civil, na minha visão, poderia ser justamente essa formação de explicar coisas como o Serô explicou, de que, às vezes, realmente é um limitador não ter a garantia de credenciamento para estar lá, né, e participar das discussões, mas como tanto o Lucon quanto o Serô falaram, é realmente limitador também ter um crachá de party overflow e não poder participar nem dos espaços de observador e nem dos espaços de negociação. É um limbo ali, né? Mas realmente tem uma questão de pré-COP que é muito essencial de ser debatida. Espaços de diálogo com o governo federal e com outros entes antes da COP para entender posicionamentos brasileiros e entender o que vai ser discutido na conferência continua sendo extremamente relevante, e isso é possível de fazer no Brasil, isso é possível de fazer num Zoom. Então, fica também aí uma ideia de, quem sabe, né? O fórum já tem promovido ao longo dos últimos meses conversas como essa, mas, de repente, algumas conversas mais enfáticas sobre posicionamento do Brasil em relação a algumas questões que já estão sendo debatidas no escopo da convenção. Por exemplo, agora, na semana que vem, vão ter os Climate Dialogues, e vão ter algumas conferências com partes, né, com negociadores, e outras permitidas a observadores, e a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer por lá. E o Brasil vai estar representado com observadores e muito provavelmente com a nossa delegação nesses diálogos, e a gente não tem discutido esse caminho entre uma COP e outra aqui no cenário brasileiro. Então, é realmente muito bom ter esses espaços para a gente debater o que precisa ser debatido. Obrigada, Lucon, pelo convite. Já vou me retirando daqui e seguimos em contato. Muito obrigado, Cíntia. Eu vou pedir para você ficar 1 minuto só para ouvir as provocações. As provocações que eu gostaria de fazer, passando da etapa do credenciamento. Bom, nós vemos muitas narrativas, elas são bastante comuns, de que toda criança é igual, não importa se é negra, se é branca, se é índia, e que essa distinção de gênero, que essas distinções, elas querem somente dividir a sociedade. Esse é um ponto que eu gostaria de levantar, que é uma narrativa bastante comum, que, digamos, se a sociedade não concorda com isso, eu acho que o Rui Barbosa não concorda com isso, né? Ela precisaria ter uma resposta que atingisse esses nichos, eu vou falar nichos de fake news, vou chamar de fake news, tá? Isso é muito importante. A outra coisa que eu acho bastante relevante, e isso sim, ela me perturba um pouco, são algumas maiorias dentro das minorias. Eu vejo, por exemplo, quer dizer, eu fui pego de surpresa em um evento que eu não tinha incluído mulheres, e coloquei, a gente reestrutura, insere as mulheres, mas acabou entrando as mulheres de idade, brancas, de classe média alta, e não há, digamos, uma abertura para as outras minorias religiosas, para os jovens mais jovens. Há muita crítica às gretas, vou chamar de gretas já num sentido pejorativo, no sentido de iniciar uma provocação aqui, dizendo que no mundo não cabe só gretas, nós precisamos de outros jovens. E eu, como um baby boomer, é difícil entender, porque ao começar a carreira, tinha alguns chefes e poucas chefas que davam ordens para a gente para carregar balde de esgoto. Então, quer dizer, era aquele conflito geracional que nos forçava, digamos, humilhava por um lado, por outro lado, nos instigava a nos preparar para um dia, digamos, nos afirmarmos em postos, vamos chamar de técnicos, postos de tomada de decisão. Então, essa provocação eu queria fazer. Jovens ativistas são importantes. Todos os jovens não podem ser necessariamente ativistas, todos. Nós precisamos ter outros jovens, né?
Então, eu já estou fazendo isso para instigar mesmo um debate, um diálogo. Se ele não puder terminar, aqui, nós não vamos resolver esse problema, né? O nosso problema é pragmático, é como mudar essa situação. E aí o fórum, quer dizer, através de mim, ou através da Cíntia, através de todos os participantes, nós vamos continuar essa discussão. Eu vi que a Cíntia escreveu um comentário. Quer falar, Cíntia? Você precisa sair, por favor. Obrigada, Lucói, porque realmente depois dessa provocação fica difícil não falar, né? Mas eu acho que o nosso papel é realmente, enquanto sociedade civil, buscar garantir que todos esses jovens e todas essas mulheres consigam ser ativistas, e para isso a gente precisa resolver questões estruturais, né? A gente é um país extremamente desigual, nem todas as mulheres têm a possibilidade de educação e de acesso a esses espaços para debaterem essas políticas, ou ter o luxo de ter esse tempo que a gente tem aqui, por exemplo, para debater uma coisa. Se eu fosse uma mulher amapaense, eu não estaria aqui, porque estão há dias sem energia, né? E hoje a gente participa dos debates todos online, e isso é uma grande possibilidade, mas para pessoas também que têm acesso a essa estrutura. Então, eu creio que o papel da sociedade civil é realmente impulsionar que mais e mais jovens consigam ser ativistas. Reforço de novo o papel de organizações como o próprio Engaja Mundo, como Youth Climate Leaders, que buscam jovens tem uma estrutura extremamente capilarizada, e aí eu acho que um próximo debate sobre esse tema, realmente a gente precisa de uma aula do Engaja Mundo sobre inclusão e acessibilidade. E, realmente, a gente não pode ignorar que tem mulheres e homens que já estão aí nessa luta há bastante tempo e tem muito para falar. Mas a questão é quanto também essas mulheres e homens que são inspirações também poderiam abrir espaço para ensinar ou para dar lugar para outras falas em eventos ou em outros espaços, ou de ser um papel de formadores desses outros jovens. Então, obrigada. Conto com as minhas colegas para seguirem nesse debate. Eu realmente preciso ir, mas agradeço de novo pela possibilidade e estou à disposição. Lucão, é a Karen aqui. Se eu entendi a sua provocação, posso falar? Não sei quem é que vai coordenar agora. Pode falar? Abrir o microfone? Está todo mundo no mudo. Olha... Eu estou lhe ouvindo, Karen. Eu vou falar. É o seguinte, eu não posso concordar mais com o que a Cíntia falou, porque o esforço que é necessário, antes de tudo, né, quando aqui tem alguns que começaram a participar desse negócio, quando isso era um grupo que cabia dentro do Fusca. Depois a gente conseguiu, com muito esforço, fazer o grupo caber dentro de uma Kombi. Depois um busão. E agora, hoje, olhando para trás, a gente vê que num processo ativo da sociedade civil, de criar capacitação, de criar esforços, de buscar financiamento, de ajudar a estruturar organizações, de dar vozes, a gente tem hoje é muito mais diverso a participação do que era há 10 ou 15 anos atrás. Então, assim, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar sempre isso. Buscar a participação regional é absolutamente importante. Sair do eixo Rio-São Paulo é absolutamente relevante. Como que faz isso? Precisa quebrar a cabeça para fazer, mas o fórum já fez em outros momentos, né? Então, assim, a gente tem que sempre buscar o histórico, aprender com o que a gente já fez e ampliar. Então, as consultas em vários temas de política nacional eram feitas com os estados. E houve participação estadual, organizada com reuniões com os fóruns estaduais, de diversos temas que precisavam ser processados ou discutidos. Então, eu acho que a gente tem que continuar. O que você faz bem, você não joga fora.
porque ele é uma prova de que aumenta a diversidade, melhora a visibilidade. Agora tem que buscar. Como é que, essa é a pergunta, como é que a gente sai do centro e chega na periferia? Ou como é que a gente torna a discussão uma questão periférica? Oi, minha filha, obrigada, que bom. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu realmente não entendi a provocação da Greta, porque não cabe a gente criticar a Greta, gente. O que essa menina fez? A gente precisa agradecer o que a Greta fez e não criticar o que a Greta fez. As pessoas precisam ter o direito de decidir o que elas querem ser e fazer o que elas querem fazer, e não criticar a Greta, porque ela fez muito, ainda bem, né? Que fez e que está puxando não só a comunidade europeia. Eu estou aqui, eu moro na comunidade europeia, não faz muitos anos. Esses jovens colocaram 10 mil pessoas a cada 2 meses na rua. E os governos locais, sim, tiveram que se mexer. Veja aí, o rapaz deu exemplo já do que está fazendo o Reino Unido, aqui na Suíça estão sob bombardeio, na Alemanha, a Merkel sob pressão, porque os jovens estão exercendo a cidadania. Agora, óbvio, no Brasil a gente tem milhares de coisas para pensar em como a gente pode permitir que eles façam, mas abrir os canais, jamais fechar canal. Perfeito, Karen. Só uma coisinha. E mais uma reparação histórica. Eu queria fazer de novo uma reparação histórica. Eu fiz parte da delegação brasileira por uma década, como membro da delegação, crachazinho rosa, não sei o quê. Em nenhum momento, eu sempre fui de organização não governamental, em nenhum momento, de todo o tempo que eu tive o crachá rosa, eu fui impedida de criticar o governo quando fez coisas que não eram adequadas ou de elogiar o governo quando fez coisas que eram adequadas. Eu queria deixar isso claro, porque em nenhum momento o meu crachá rosa serviu para fechar a minha boca. Isso não aconteceu. E o Serua está correto. A gente precisa, sim, participar e formular a política pública internamente. E essa foi uma batalha em que o fórum é absolutamente relevante. Isso não é se colocar contra o governo. Isso é se articular enquanto a sociedade e colocar as suas demandas para o governo. A reação, se o governo apoia ou não apoia, é uma reação do governo, não é nossa. Nós não somos governo nesse momento. Perfeito, Karen. Não, isso só para baixar um pouco a fervura. Eu fiz a provocação para levantar, agora eu vou falar para baixar. Eu concordo em número, gênero e grau. Eu simplesmente repeti narrativas que são bastante comuns por aí. Se eu começar a falar de outros, como vírus chinês, isso aí nós vamos levantar ainda mais as reações. Eu acho que é desnecessário. Eu só quis colocar isso aqui na mesa para ver como que nós podemos, digamos, propor próximos passos. Lembrando, digamos, na administração, organização do fórum, eu estou, de fato, sozinho. Só eu, né? Estou aqui. Se alguém quiser trabalhar comigo, bem-vindo, bem-vinda, Karen, bem-vindo quem quiser, né? Não consigo fazer com que o governo seja o que foi no passado. Está além das minhas possibilidades. Posso tentar algum avanço. Aliás, isso eu trabalho aqui no governo do Estado de São Paulo também. Muitas vezes eu me deparo com diversas frustrações, né? Estou tentando fazer alguns movimentos com governos subnacionais para dar mais robustez às políticas, principalmente aqueles que querem se aproximar de net zero, né? E acho que, bom, são estratégias. Eu acho que uma delas é falar sobre esses assuntos, é tocar nesses pontos, digamos, inocular aqui dentro algumas coisas. Não é no sentido de convencer ninguém, não quero convencer ninguém, absolutamente. Mas para abrir o debate, eu trago um pedacinho do ar que tem dentro das outras bolhas, né? Obrigado, Karen, você está saindo, eu não sei, eu não consegui ler aqui. Deixa eu... Desculpe interromper você, mas eu também tenho que sair 3h30, já são 13h34. Perfeito. Eu agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado, Karen, muito obrigado, Ronaldo.
Ronaldo, a gente continua com aquelas conversas de economia, já falei com a Linda. Ótimo. Tá? Muito obrigado. E eu vou abrir para os que ficaram. Alguém gostaria de falar? Eu fico até o último cliente, não tem problema. Se não tivermos, a gente... Temos 3 pessoas. Quer falar algo, Paulo? Não sei se está com o microfone ligado. Não, muito obrigado. Eu acho que eu estou mais como ouvinte aqui, como Itaqueiro, né? Acho que ficou Sinai, né? E nós. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, Sinai. Obrigado pela sua participação, grande amiga. Eu falo com a Sinai semanalmente, quase que diariamente. Muito obrigado, Sinai, e conte comigo para aquilo que a gente puder fazer. Tomara que dê certo os seus pleitos aí, que os Oiás lhe protejam, né? E tenho certeza que posso contar. Que a Oiá proteja você também. Muito bom. Um grande abraço a todos os amigos aí de Cajazeiras. Obrigado. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado, pessoal. Tchau e vou parar a gravação. Tchau, um abraço, pessoal. Tchau, Lucão. Tchau. Um grande abraço. Tchau.